Questão sobre petróleo. Algumas frações do petróleo podem ser transformadas em outros compostos químicos úteis nas indústrias. Relacione os métodos citados às reações fornecidas. A isomerização catalítica transforma alcanos de cadeia reta em alcanos de cadeia ramificada. Então, aqui o nosso trabalho é identificar quais dessas três reações descreve a transformação de alcanos de cadeia retas em alcanos de cadeia ramificada. Então, a questão, o item A, a gente tem aqui cadeia reta e aqui a gente tem uma ramificação. Então, um se relaciona com A. O craqueamento converte alcanos de cadeia longa em alcanos de cadeia menor e alcenos. Então, alcanos longos em alcanos menor e alceno. Então, a gente tem dois produtos aí, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma reação de aromatização e aqui a gente tem um alcano, e daqui a gente tem um alcano e alceno. Como eu sei que é alcano? Alcano tem uma fórmula básica. A gente tem CnH 2 vezes N mais 2. Então, por exemplo, se eu estou falando do heptano, o heptano tem 7 carbonos, e daí a gente vai ter 2 vezes 7 mais 2. C7H14 mais 2, 16. Sim? E aqui, ó, C10H22. Então, se eu tenho 10 carbonos, vou apagar aqui. Se eu tenho 10 carbonos, eu faço 2 vezes 10 mais 2. Então, eu tenho C10H22. É um alcano. Aqui a gente tem um alcano, aqui a gente tem outro alcano, né? 2 vezes 8, 16. 16 mais 2, 18. E aqui tem um alceno. O alceno, a fórmula geral deles é isso daqui, né? C2H4. Muito bem? Então, a gente tem que o craqueamento está no item C. Aqui. A reforma catalítica converte os alcanos ou cicloalcanos em hidrocarbonetos aromáticos. Então, a gente tem aqui o item B. Sim? Então, revisado questão de isomerização, craqueamento e reforma catalítica, vamos para a questão da FUVEST. Frações de petróleo podem ser transformadas em outros produtos por meio de vários processos, entre os quais craqueamento, reforma catalítica e isomerização. Utilizando o heptano como composto de partida, escreva uma reação química balanceada para cada um desses processos, usando fórmulas estruturais. Então, vamos lá, a gente vai começar então pelo começo, craqueamento. Então, no craqueamento, do heptano. A gente começa escrevendo a estrutura do heptano. CH3, CH2, CH2, 4, 5, 6, 7. A gente tem 7 carbonos. 7 carbonos e 16 hidrogênios. O craqueamento, então, a gente tem uma quebra aí, né? E a quebra não é um lugar aleatório, a gente vai formar um alceno específico.
a gente vai usar o eteno. E por que o eteno? Por conta que ele é importante para a indústria de plástico. Ele vai ser usado para polimerização. E o resto da molécula ainda, ainda é um alcano. Então a gente tem uma quebra, não é à toa que é o cracking. Então vai formar CH3, CH2, 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 CH3. O pentano, mais CH2, CH2, o eteno. Sim? Vamos voltar para a questão? Ele fala que é também sobre a reação de reforma catalítica. Ele quer que converte o alcano em um composto aromático. Então, vamos lá. Reforma catalítica do heptano. Então, a gente tem aqui o heptano. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ele vai virar um aromático, um composto aromático. Ele vai virar um. Aqui a gente tem o benzeno, e o benzeno a gente tem. Vou cozinhar de novo aqui, o benzeno que tá muito feio. Então ele vai ter essa parte aqui. Benzeno é C6H6. A gente tem 7, então a gente vai precisar colocar o 7º carbono aí no meio. Aí no meio, benzeno tem essa estrutura aqui, e a gente coloca o 7º aqui, vira o tolueno. Tolueno, C7H6, 5, 6, 7, 8, H8. Então, a gente tinha antes o C7H16, a gente usou 7 carbonos e 8 hidrogênios, sobraram 8 hidrogênios. Então, a gente vai ter que, esse hidrogênio, ele é também um produto dessa reação. A gente vai ter mais 4H2. Se transforma, nada se perde, tudo se transforma. E por último, aqui a gente tem a isomerização. Vocês ainda se lembram o que é isomerização? Isomerização do heptano. É a conversão de uma cadeia aberta e reta em uma cadeia ramificada. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E daí a gente tem, vou colocar ramificação no carbono 2, mas pode existir vários isômeros, né, a partir desse processo. CH3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aí, questão da FUVEST resolvida.